Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o Fábio Rezende e você está no lado cult da Terra. Assim acredito eu. Bem, eu já estou há um certo tempo, cerca de um ano ou dois, sem gravar nada aqui para este meu humilde canal, para essa plataforma. Estou resolvendo voltar agora com uma postura um tanto quanto diferente. Afinal, como eu sempre digo, eu sempre afirmo, eu não sou um especialista, um profissional da área para que seja assim considerado cult o suficiente para estar fazendo análises, dando opiniões, tecendo comentários a respeito de obras relacionadas à cultura pop em geral, seja filmes, quadrinhos, televisão, música, enfim. O fato é que eu sou um grande entusiasta de todas essas áreas, essas mídias relacionadas a essa cultura pop como um todo, uma vez que esta plataforma, o YouTube, ela ainda é um espaço aberto para que qualquer indivíduo, assim como eu, comente, dê suas opiniões, faça algum conteúdo, algo que eu aprecio muito. Aqui estou eu de novo, né? Dando aqui meus pitacos costumeiros, né? A minha humilde opinião sobre temas que eu gosto muito e que eu sinto de aqui compartilhar com você, comigo mesmo, com esta câmera. Ao mesmo tempo em que consumindo algumas dessas obras, acredito eu vou evoluir culturalmente, podemos assim dizer, né, como indivíduo, até porque quando a maturidade chega, pelo menos assim eu percebo o que tem ocorrido comigo, a gente vai tendo um refinamento no gosto, tá? Pelo que a gente consome na forma de arte e de cultura, né? Seja através do cinema, da televisão, livros, quadrinhos e música, tá? Então, lá vamos nós. Se o pouco que eu disse até aqui, até esse momento do vídeo, fez algum sentido para você, tá? Bem, nós estamos juntos, podemos evoluir juntos aqui neste canal, compartilhando opiniões, comentários. Então, aproveitando esse gancho, humildemente peço seu like, sua inscrição no canal e bora pro vídeo. Essa frase foi proferida pelo personagem vivido por Anthony Hopkins no filme No Limite, de 1997. Fazendo um breve contexto do momento em que essa frase é dita, alguns homens se envolveram num acidente de avião e ficaram perdidos em uma floresta. Todos pertenciam a uma classe abastada, então imaginem só, o sufoco para sobreviver ali, no total oposto da civilização, e para piorar, um urso gigantesco e feroz estava os caçando. É nesse ponto que dois desses sobreviventes têm que deixar suas diferenças de lado e se unir para enfrentar a fera, se quiserem sobreviver. Me recordo de quando ter assistido esse filme, ainda adolescente, e essa frase me marcou muito. Está no meu subconsciente, como uma peça de um enorme quebra-cabeça que constitui minhas filosofias de vida. E é claro, nessa época, Sir Anthony Hopkins já era um monstro da atuação que ainda é hoje. Bem, daí vem a coincidência ou não, né? Recentemente eu estava lendo esse quadrinho aqui, o volume 3, Matar ou Morrer, de Ed Brubaker. Acredito eu que ele foi lançado aqui no Brasil, são 4 volumes, tá? Foi lançado aqui no Brasil em meados de 2021. Bem, nós temos o protagonista, o Dylan, tá? Que é um garoto, não tão garoto assim, ele tá na universidade, ele é um universitário. O Dylan é esse rapaz aqui, tá? Já quase um homem, caminhando aí para se tornar um adulto. Então tá na fase dele ali de estudos, digamos assim. Bem, o Dylan ele é um cara, se revela aqui, muito problemático, né? Ele teve uma infância difícil, um trauma, e resumindo,
ele depende de uma medicação ali para se manter estável mentalmente, né? Sofreu ali com alguma depressão, tudo isso é muito bem explicado, né? Bem, no desenrolar dessa história, aqui nessa HQ, tá? Não necessariamente nessa, no volume 3, mas existe um porquê, né? Uma coincidência de estar citando exatamente o volume 3, mas em dado momento, o Dylan, ele se torna um vigilante, muito parecido inclusive com o Rorschach do Watchmen, né? Alguns ideais um tanto quanto paralelo ali, podemos assim dizer, não uma postura de um estilo de vida, né? Não é o caso aqui do Dylan, mas lembra um pouco, tem alguma leve similaridade, tá? E aqui nesse volume, em dado momento da trama, também existe aqui um contexto interessante, talvez uma coincidência boba, que o Dylan, ele narra a história e ele cita essa frase, né? O que um homem pode fazer, outro homem também pode. E a origem dela, isso desenterrou, né? Algo que eu já tenho comigo, que eu carrego comigo. Como já dito, há ali um momento da trama, do desenrolar, que ele já está na ilegalidade, pois ele é um vigilante, ele age às margens da lei. Ele passa também a ser procurado pelas autoridades, pela força policial, ainda que ele só tivesse, ele é um vigilante que combate o crime, tá? Ele executa criminosos da pior espécie, pedófilos, mafiosos, eventualmente algum político ou empresário corrupto que as decisões, né, influenciam na vida de muitas pessoas para ruim, assim, ou seja, ele seleciona ali, né, com base em algum critério, tá, quais seriam as vítimas dele. O fato é que ele cita essa frase, né, e o engraçado aqui, uma sacada interessante, bacana do Ed Brubaker, a forma como ele coloca a narrativa, como se de fato, né, o Dylan estivesse narrando tudo. Ele brinca com o espectador, com o leitor que está vendo aqui, que está se deleitando com a obra, né? É o caso dele dizer, não, mas sobre a frase em si, essa frase em si, esse filme existe, ele cito Anthony Hopkins, porque não é de fato um filme muito famoso, né? Você já viu esse filme? Você que está me vendo, que está assistindo, que está me dando essa força aí, você viu? Não é um filme... Assim, apesar de ter também um elenco ali, tem o Alec Baldwin no filme, tem um outro ator ali que ou já teve um certo, né, holofote ali, tá em Hollywood na década de 90, mas aí ficou essa relação, né, filme e HQ. Coincidência, né, a gente tá falando dessa frase aqui, eu tá falando dela, bem... Aí depende do que cada um acredita. Pode ser uma simples aleatoriedade, tá? Outro tema esse, a aleatoriedade do universo que o Dylan comenta aqui em algum momento. E é tudo bem aleatório mesmo, só que de forma mais detalhada, mais específica, né? Como só alguém do calibre do Ed Brubaker, de um quadrinista como ele, escritor como ele, conseguiria pesquisar e transcrever numa obra. Bom, a moral da história, a moral do vídeo, desse meu humilde retorno, modesto retorno aqui, tá, no YouTube, é uma frase que acho que faz total sentido voltar com ela, né? Duas obras que eu apreciei, tá, com décadas de intervalo entre uma e outra. Recomendo que você assista o filme, se você não assistiu. O contexto da frase, né, é muito forte, é muito impressionante. Pelo menos por isso eu creio que me marcou. Tá? Eles precisam enfrentar ali uma batalha feroz com o urso para sobreviver. E pra época eu achei muito, muito foda como foi feito as cenas ali. Tá? 97 ali. E recomendo você também, tá? Eu vou deixar o link para aquisição dos 4 volumes aqui. Vou tentar deixar.
E é uma forma de você também dar uma força aí pro canal. Se você se interessou por essa obra, se você gosta do Ed Brubaker e ainda não leu, você precisa ler, tá? Já escreveu aí para Marvel, tem outras obras autorais dele, tá? É um escritor aí, sei lá, já foi um top 10, se é que ainda não é atualmente, na arte dos quadrinhos. Mas se você simplesmente apertar no botão curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, já ajuda muito o canal. Caso, mais uma vez, esse humilde conteúdo fez algum sentido para você, se você curtiu, dá um like aí, se inscreve, que aí eu pretendo trazer muito mais coisas do tipo, desse sentido, tá? Simplesmente essas reflexões relacionadas a obras como um todo, né? Da cultura pop em geral, da cultura em geral, tá bom? Pessoal, obrigado, grande abraço, até a próxima.